Abrir uma clínica de fisioterapia não é simples. Não basta você simplesmente alugar um imóvel, alugar um conjunto comercial, uma sala e sair atendendo. Você precisa cumprir obrigações e neste vídeo nós falaremos um pouco delas. Eu sou Rafael Ferres, fisioterapeuta e gestor, e neste vídeo nós falaremos sobre as documentações obrigatórias para uma clínica de fisioterapia ser aberta e funcionar. Primeiramente, vamos diferenciar um pouco aqui o que é um consultório e uma clínica. Então, um consultório você pode abrir como autônomo, você não precisa ter uma empresa formalizando o consultório, e basicamente o que vai diferenciar o consultório da clínica é a estrutura oferecida. No consultório, você só pode atender um fisioterapeuta por horário. Se você quiser dividir seu consultório com outro fisioterapeuta, você pode, porém, naquele mesmo horário, não podem ter dois fisioterapeutas ou mais simultâneos. Já na estrutura de clínica, você consegue isso. Então, como esse vídeo é específico de clínicas, nós falaremos sobre os documentos que as clínicas de fisioterapia precisam ter. Então, a clínica de fisioterapia, se tratando de uma empresa, o primeiro documento é um CNPJ. Você precisa ter uma pessoa jurídica formalizada. E aí aqui é importante, gente, fisioterapeutas não podem ser MEI. O MEI não é um lugar que encaixa a atividade de fisioterapia, porque o MEI, a gente vai fazer um vídeo específico disso, porém o MEI, eles não são para profissões liberais. Como fisioterapia é uma profissão liberal, não está caracterizada no MEI. Então é importante você entender como você vai abrir esse CNPJ. Você tem variáveis que você precisa compor quando vai abrir um CNPJ, como por exemplo a forma jurídica, o regime tributário, e aí você vai ter que sentar com o seu contador e avaliar. Por exemplo, de forma jurídica, você pode ser um sócio individual, uma SLU, ou quero ter um outro sócio, ter uma limitada. Enfim, você pode, dependendo do modelo do seu negócio, estruturar um CNPJ de uma forma que te ajude a entender, a formalizar o CNPJ de uma forma mais estratégica. Então, o primeiro ponto é o CNPJ. O segundo ponto, você tem que ter o alvará de bombeiros e o alvará de funcionamento. O alvará de bombeiros de funcionamento, se você vai alugar um conjunto comercial, uma sala, normalmente eles já possuem esses alvarás. Caso você está alugando um imóvel, você vai precisar tirar na prefeitura o alvará de funcionamento e lá no bombeiro o alvará de bombeiros. Isso são documentos obrigatórios e são documentos importantes também para o funcionamento do negócio. Um terceiro documento é a licença sanitária. A licença sanitária, serviços de baixo risco, como por exemplo, estúdio de Pilates, ele pode ser caracterizado como baixo risco e aí está dispensado do registro sanitário. É o novo entendimento da legislação sanitária. Porém, sempre vá lá na Vigilância Sanitária Municipal e demonstre como que é o seu serviço e questione se tem que ter o registro sanitário ou não. Por exemplo, você vai mexer com acupuntura, vai fazer procedimentos invasivos, injetáveis, aí você tem um grau de risco sanitário ali, porque você tem descarte específico, enfim. E aí você precisa ter esse registro sanitário caracterizando como é o seu serviço. Então, a licença sanitária, se for de baixo risco, está isento. Se não for de baixo risco, tem que fazer o registro sanitário. Um outro documento, e talvez um dos mais importantes, é a DRF, que é a Declaração de Regularidade para Funcionamento, que é expedida pelo Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o Conselho Regional da sua jurisdição. É importante esse documento porque você vai fazer a declaração da clínica, que existe uma clínica de fisioterapia, e a declaração de quem é ou quem são os responsáveis técnicos pelo serviço. Ah, Rafael, mas eu vou ser eu sou o dono do CNPJ e sou o responsável técnico. Tudo bem, você vai preencher os dois documentos. Sempre precisa ter o preenchimento dos dois documentos. Importante, a DRF ela vai estar alinhada com o registro sanitário e também com registros, por exemplo, registro na saúde suplementar para você ter plano de saúde. Normalmente as operadoras de saúde elas solicitam a DRF atualizada e as DRFs elas são sempre devem ser sempre renovadas anualmente. Então todo ano você tem que fazer a renovação da DRF. E um outro registro que é obrigatório, uma determinação do Ministério da Saúde, mas que muitos profissionais acabam não tendo, é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. E a gente sabe que CNES dá um problema enorme, principalmente com a operadora de saúde.
não justifica a operadora de saúde, por exemplo, fazer um reembolso para quem tem quinese. Isso é prática abusiva. Porém, o quinese ele é um registro obrigatório para todo estabelecimento de saúde, inclusive clínicas de fisioterapia. Então, você precisa fazer essa emissão do seu quinese. Então, é importante você correr atrás disso também. Além desses documentos obrigatórios, eu te recomendo pensar em dois pontos em relação ao compliance que são obrigatórios perante o processo de trabalho e não a abertura, que é a sistematização de prontuários e os termos de consentimento livre, esclarecido e contrato de prestação de serviço. Por que eu estou alertando isso? Prontuário tem lei já que reforça que você precisa deixar disponível para o paciente por 20 anos o prontuário. Você não pode divulgar o paciente sem ter um termo de consentimento. E a sua prestação de serviço, ela tem regras, então precisa estar estabelecido num contrato de prestação de serviço. Então esses documentos é muito fácil você elaborar e deixar disponível dentro da sua estrutura de trabalho. Então, além desses documentos de abertura da clínica, eu sugiro que você tenha sistema de prontuário, modelo de termo de consentimento livre e esclarecido para conduta profissional e para divulgação do paciente e também o contrato de prestação de serviço. Isso vai te ajudar a iniciar a operação da sua clínica em conformidade com a legislação. Né? Isso não são documentos obrigatórios para abertura, mas são documentos obrigatórios para o processo de trabalho. É melhor começar certo, certo? E aí tem sugestões como, por exemplo, cadastro de sistema de emissão de nota fiscal. Isso é importante porque você vai precisar, como você vai ser um CNPJ, você precisa fazer a emissão da nota fiscal eletrônica. Manual de boas práticas e biossegurança, que é aqueles procedimentos de operação padrão. Isso é importante você ter, porque numa eventual fiscalização da vigilância sanitária, ela cobra. E aí, de repente, você pode tomar uma interdição, você pode tomar uma multa, você pode tomar alguma penalidade da vigilância sanitária da tua cidade, porque você não tem esses documentos que você faz uma vez e vai renovando a cada período. Então, é muito simples você organizar essa estrutura. Eu estou falando um monte de documento para vocês e que muitas das vezes os profissionais eles acabam não tendo. E isso pode fazer com que você perca oportunidades de negócio, inclusive. Já pensou uma grande operadora querendo te contratar, enfim, e aí você acaba perdendo a oportunidade. Então, toma cuidado com isso e tenta cumprir. Né? Então, assim, tem muita gente, né, que acaba abrindo, né, que são erros comuns, né? Abre lá a clínica sem registro, né, sem as condições, as infraestruturas, enfim. Só que, na minha percepção e na minha experiência como gestor, isso é um risco enorme, né? Porque você pode gerar uma interdição, um fechamento do seu negócio que você minimamente investiu e pode acabar com a tua reputação, né? Imagina na sua cidade você tomar uma interdição, quem vai lá, né, no seu serviço, se você não tiver os documentos obrigatórios, as licenças obrigatórias, né? Se o paciente denuncia, se a fiscalização bate na porta, né, a clínica pode ser fechada. E você pode ser multado até responsabilizado do ponto de vista civil. Então, assim, é, é chato, é burocrático, mas precisa ser feito. A burocracia, ela não nem sempre atrapalha. Ela também oferece segurança. A gente tem que lembrar que nós somos serviços de saúde. Uma clínica de fisioterapia é um serviço de saúde. Imagina um fisioterapeuta querendo fazer um procedimento invasivo, sem um descarte adequado, olha o risco sanitário que a gente oferece para o paciente, sem o posicionamento, por exemplo, do álcool, da lavagem das mãos. Então, assim, a gente precisa entender que a questão sanitária é um grande instrumento de segurança e eficácia daquilo que a gente faz. E aí, gente, não é só sobre papelada, né? Assim, é sobre você profissionalizar a sua clínica e para você ter uma previsibilidade, para você ter uma segurança e para você ter assim tranquilidade e liberdade para crescer. Se você não tiver em conformidade com as normas, você não cresce. Chega um momento em que se você não tiver regularizado, não tem para onde crescer. Né? E aí você esbarra e você fica na marginalidade. Então é importante. Quem tem domínio da parte legal sempre se posiciona como referência no mercado. Você pode ver que dificilmente grandes atores, grandes players, grandes clínicas, grandes negócios, grandes profissionais, eles sempre estão regulares
perante as documentações, as licenças obrigatórias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já utiliza algum desses documentos, se você desconhecia alguns desses documentos e se você tiver alguma ideia de vídeo, de conteúdo para eu trazer aqui, pode mandar aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like aí no vídeo, compartilhar o vídeo, enfim, dá essa moral pra gente e acompanha a gente lá no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima.